Vamos falar sobre atualizações. Você já se percebeu o quanto este mundo precisa de novidade? O mundo anseia por notícia, por informação, para manter o seu ciclo de funcionamento. Você já imaginou entrar todos os dias em sua rede social e ver sempre as mesmas coisas, as mesmas fotos, as mesmas notícias, os mesmos contatos? Imagina assistir um programa de TV que só fala da morte do apresentador Silvio Santos todos os dias, ou sobre a queda do avião e sua operação de resgate. O que iria acontecer? A resposta é simples: tédio. As pessoas perderiam o interesse por aquele conteúdo, perderiam o interesse naquele noticiário, naquela rede social. Então, o que precisa ser feito? Atualizações, novas notícias, novos desastres, novas coisas para serem comentadas, novas fofocas para serem espalhadas, mais mentiras e tudo que a gente é acostumado a ver no mundo e nas redes sociais. Simplesmente porque aqui as coisas, para funcionar, precisam estar sempre se atualizando para não perder a sua utilidade. Esse é o sentido do caos deste mundo. O sistema precisa de pessoas trabalhando em sua engrenagem para manter os ciclos funcionando como sempre foi programado. A partir do momento em que a audiência tem o interesse perdido, a funcionalidade daquela coisa cai. Então, com o passar dos tempos, as redes sociais vão se atualizando. E se elas não se atualizar de acordo com aquilo que vai atrair engajamento, aquilo que vai atrair o público, aquela rede social, ela vai perder sua função. E essas atualizações garantem que as pessoas estão sempre buscando mais sentido na vida e nas coisas materiais. Porque aquilo que não tem nada precisa apresentar ser tudo ou ter tudo. Então, muito dessas redes sociais vivem de ostentação, de banalidades, de coisas vazias, de pessoas querendo mostrar o quanto são importantes e que demonstram coisas que na verdade elas não têm nada daquilo, mas acham bonito porque os outros fazem e querem ser iguais. Então, de certo modo, um funcionamento deste ciclo mantém as pessoas interessadas, mantém a esperança das pessoas que tudo pode mudar, a sua própria vida, a sua própria maneira de querer pode mudar. E aquilo que antes não tinha sentido nenhum ou não era muito interessante, já apareceu algo melhor. E aquilo que eu quero hoje, amanhã vai se tornar obsoleto. Então, tudo neste mundo é relativo. As coisas se alteram muito rápido. O gosto das coisas, a maneira de enxergar as coisas. Então, de certa forma, quanto mais queremos uma coisa aqui no mundo, mais útil ela parece. Porém, vai haver uma quebra de expectativa quando a conseguir ou quando a opinião pública sobre aquilo for mudando. Então, a meta determina como que as coisas devem funcionar. E as pessoas, por viverem em redes sociais, se atualizando constantemente, acaba seguindo os padrões criados por essas redes, por esses movimentos. Por exemplo, um videogame que eu comprei no mês passado, hoje já não me parece útil, não me faz sentido eu ter comprado, entre aspas, já que perde sua utilidade com o passar do tempo. Então, é assim que funciona este mundo. E para que essas metas funcionem, é preciso que elas estejam de acordo com a vontade das pessoas e com os planos que Satanás coloca neste mundo. Então as coisas aqui vivem mudando em ciclos, em círculos, em círculos, em círculos. E elas mudam, 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 mas mantêm sempre a mesma estrutura, a mesma forma. E isso garante tudo aquilo que parece ser novo é mais interessante. Mesmo que a coisa nova seja uma coisa velha, com a nova skin, com a nova estampa e com a mesma função da anterior, com algumas promessas de novidades. E como a maior parte dos conteúdos que estão no mundo, em redes sociais, são coisas rápidas, coisas virais, é por isso que é sempre necessário ter novos conteúdos parecidos, quase iguais, com pouca diferença, mas que sejam coisas novas. As atualizações de redes sociais são feitas para manipular o interesse público, para manter o engajamento do público, principalmente aqueles que são mais fiel, que mantêm mais tempo conectado. E no mundo isso serve para quase todas as coisas. Quem não se atualiza se prejudica. E com o tempo as atualizações se tornam automáticas e os ciclos são criados e fechados para manter as pessoas vivendo neste looping eterno, buscando sempre os mesmos interesses, geralmente ligado com as coisas materiais, com o consumismo, com o projeto capitalista e com as mudanças de vida que nunca vêm. Diferente das mudanças espirituais que são concretas e não vivem de aparências.
Ou seja, o demônio está por trás de todos esses ciclos de atualizações, que no fim são apenas cópias de fases anteriores, mas em momentos diferentes, de acordo com as críticas que são feitas para buscar se adequar ao interesse público. E é óbvio que por trás de todos esses ciclos existe uma mente superior que coordena isso para ser usado a longo prazo na corrupção da humanidade e nos interesses que estão por trás dos interesses de Satanás. Então, isso se chama iniquidade, que é o plano do demônio para este mundo. Satanás é o fio condutor que controla e manipula o mundo, fazendo a opinião pública estar em seu favor, em seus interesses, e buscando tornar tudo facilmente manipulável. E aqueles que se apegam muito ao mundo jamais conseguirá sair dele. Então, qual é o segredo de toda essa discussão? É que o caminho de Deus é o caminho contrário que é seguido por aqueles que estão no mundo. O que isso quer dizer? Que para Deus não existe nada de novo debaixo do sol. Para Deus, a verdade é sempre imutável. Para Deus, a tradição é soberana da modernidade. Nós, cristãos, não precisamos buscar por novidades. Não precisamos buscar as atualizações do mundo se queremos uma vida espiritual plena e seguir a Cristo. Não existe novidade em relação à santidade, exceto que é seguir o caminho tradicional da Igreja dos Santos. A Igreja não pode se adequar às realidades do mundo, mas deve fazer de tudo para que o mundo se adeque às realidades da Igreja para que possa encontrar salvação. E o que deve acontecer para o homem ser diligente? Ele precisa repetir o máximo possível dos costumes e tradições que são defendidos pela Igreja Católica, ou seja, seguir os caminhos dos santos que vieram antes deles. Rezar o rosário, ir às missas, fazer confissão, viver o sacramento, conhecer e realizar-se no projeto de Cristo, para se firmar em estado de graça e salvação. Não há necessidade do homem buscar atualização de vida e seguir os projetos do mundo. Muito pelo contrário, quanto mais tempo o homem perde em redes sociais, menos prazo ele tem para se salvar, exceto se queira encontrar o vazio dentro de sua alma, ou seja, seguir o caminho do mundo, pois nós somos aquilo que pensamos e aquilo que queremos. Logo, se queremos ou buscamos as coisas do mundo, não encontraremos salvação e encontraremos o vazio que existe no mundo. E o mundo se perde a cada dia, e por isso que, para quem nada em favor da correnteza do mundo, chegará no fim perdido, assim como se está o mundo atualmente. E o mundo ele é vazio por dentro, e quem muito busca acabará por encontrar esse vazio dentro de si mesmo.